para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Eu sou Noemi Margarida Crefta, eu sou camponesa, moro no município de Palma-Sola, em Santa Catarina. Quero trazer um pouco da realidade que vivemos hoje, um período de crise política, social, ambiental e sanitária. São quase 2 anos de uma pandemia do Covid-19 e já ceifou mais de 600 mil vidas, sendo familiares, vizinhos, amigos. O Brasil está de volta ao mapa da fome, onde mais da metade da população, mais de 55% da população, não sabe se vai ter o suficiente para comer no dia seguinte. No país onde fazem a propaganda que o agro é pop, hoje falta arroz, falta feijão, falta carne, agora até faltam ovos. Os preços dos alimentos sobem constantemente. Os combustíveis estão dolarizados. O gás de cozinha, ele custa hoje entre 90 a 130 reais o botijão. Temos um governo genocida que não tem compromisso com a vida da classe trabalhadora. Ele está acumulado com o agronegócio que produz para a exportação. O agronegócio que desmata, se apropria das terras, expulsa as populações, envenena as águas, o solo e os alimentos. Nesse sentido, o movimento de mulheres camponesas, que tem em sua missão a construção de um projeto de agricultura camponesa e agroecológico, reforça cada dia mais a necessidade de que avancemos no cuidado com os nossos quintais, porque entendemos que a agroecologia é um projeto de sociedade e um modo de vida. E junto com isso, construímos a luta pelo direito a produzir alimentos diversificados e saudáveis, a luta por políticas públicas para que possamos reorganizar e fortalecer os nossos quintais, para que possamos acessar os direitos na saúde, na previdência, na assistência social também, e automaticamente com isso reforçando também e construindo um movimento de mulheres camponesas forte nas nossas bases, com a participação de todas as mulheres camponesas, mas também unindo dentro desse projeto a classe trabalhadora urbana também. Por isso, vamos ter que fortalecer a luta em defesa da vida. Um país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então, que nós possamos continuar esperançando e construindo a resistência enquanto mulheres camponesas nos nossos mais diversos recantos desse país. Eu vou também fazer um link, né, com o diálogo passado, que, como eu já disse, foi muito bem trabalhado pela nossa valorosa companheira Ana Cláudia. Então, é um desafio e uma grande responsabilidade, né, dar continuidade a esse tema, depois da aula da Aninha. E ela que nos levou a um passeio histórico desde o surgimento da agroecologia, que tem como berço o México. Ana falou também da ruptura radical que a Revolução Verde provocou, né, que causou mudanças profundas nos aspectos social, ecológico e tradicional, que foram fortemente impactados por esse modelo imposto pela Revolução Verde, né? Ela também trouxe as palavras que podem contribuir para definirmos a agroecologia, né, como as 3 palavrinhas que ela usou, né, que é a prática, o movimento e a ciência. Então, a gente percebe que no MMC a gente vai entrelaçando essas 3 palavras, né, nas práticas e lutas do movimento de mulheres camponesas. E é ancorada nessas 3 palavras que nós vamos refletir um pouco sobre a agroecologia no MMC. Então,
A gente sabe, né, que a diversificação da produção, né, a produção diversificada é um dos princípios da agroecologia, né? Então, a gente pode afirmar que desde a origem do MMC, nós temos a agroecologia como modo de produção. Mesmo que na época nem conhecêssemos, né, esse nome, essa terminologia, né, essa palavrinha, agroecologia, mas, como a Ana também disse, a agroecologia como prática, ela é tão antiga quanto a própria história da agricultura, né? Então, tanto a agroecologia quanto a luta por soberania alimentar, que também no movimento é central no movimento de mulheres camponesas, né? Porque a gente compreende que não há como debater e construir soberania alimentar sem a agroecologia, e da mesma forma, não há como pensar a agroecologia sem a luta por soberania alimentar. Nós temos como missão do movimento de mulheres camponesas, né, trazer aqui, então, a missão do MMC, que é sempre importante a gente estar rememorando, trazendo presente, né, a missão, nossa missão é a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer tipo de opressão e discriminação. Isso se concretiza nas lutas, na organização, na formação e na implementação de experiências de resistência popular, onde as mulheres sejam protagonistas de sua história. Nós lutamos por uma sociedade baseada em novas relações sociais entre os seres humanos e dos seres humanos com a natureza. Então, como eu já disse, né, a agroecologia faz parte do movimento, desde o início do movimento, e nós temos também, desde a origem do MMC, a produção de alimentos saudáveis e diversificados como uma prática e uma luta central, né? O MMC, lá na década de 90, enquanto na época nós éramos Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, né? Fazíamos parte da Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, nós participamos ativamente na construção do conceito de soberania alimentar, né, na Via Campesina Internacional. Nós também, enquanto movimento, participamos do primeiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, em 2002, onde foi criada a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, e o MMC tem uma participação muito importante nesse espaço da Articulação Nacional de Agroecologia desde a sua origem, né? Trazendo o olhar das mulheres camponesas sobre a agroecologia, né? Essa visão holística que as mulheres têm, que nós temos enquanto MMC, sobre a agroecologia. Também, acho que a Aninha trouxe, né, elementos históricos lá da década de 80 e 90, então eu optei em trazer alguns momentos assim que são bem importantes. Todos os momentos da luta são importantes, né, mas alguns assim que também marcaram a nossa luta em defesa da agroecologia, né, na nossa história, né, enquanto movimento. Então, em 2002, nós, enquanto Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, né, nós elaboramos uma proposta de linha de crédito especial para as mulheres camponesas ter condições de desenvolver ou potencializar as experiências de produção agroecológica, né, e entregamos, na época, para o coordenador, né, quem coordenava a equipe de transição do governo Lula, que foi eleito naquele período, que era o José Graziano. Então, depois de muitas lutas, de muitas mobilizações, de muitas audiências, de muita pressão, aqui eu vejo várias companheiras que participaram ativamente nesse período, né? Companheiras históricas aí da luta, nós conseguimos, o que a gente conseguiu foi que o governo criasse, né, uma linha de crédito, que foi o Pronaf Mulher, e que era dentro dos moldes do Pronaf, com as mesmas regras, e que não respondia às nossas demandas, né? Nós queríamos uma linha de crédito especial, subsidiada, para que as mulheres tivessem autonomia
para produzir alimentos diversificados e saudáveis, potencializar as experiências de agroecologia, e o Pronaf Mulher era engessado dentro da formatação do Pronaf que já existia, né? Então, não respondia às nossas demandas e nós continuamos sempre pautando essa necessidade, né? Eu lembro que uma das questões, né, que tinha no Pronaf Mulher, uma das contradições das tantas, é de que ele teria que ser inovador e não conflitivo com o do núcleo familiar. Não sei se a Noemi está por aí, a gente refletia muito sobre isso, né, Justina, as companheiras, porque se o companheiro fizesse um Pronaf dentro dos moldes do Pronaf tradicional, a mulher convencional, né, a mulher não poderia fazer um inovador, porque seria conflitivo, né, então isso inviabilizava. Mas esse é só um exemplo das tantas lutas que travamos, né, na construção da agroecologia, na proposição de políticas para a agroecologia dentro do movimento de mulheres camponesas. Em junho de 2002, também trazendo um pouco uma linha histórica, né, durante a realização da Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que aconteceu em Roma, na Itália, a Via Campesina Internacional decidiu implantar, né, lançar a campanha Sementes, Patrimônio dos Povos a Serviço da Humanidade. E essa campanha foi formalmente lançada em janeiro de 2003, durante a realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, onde também nós tivemos uma participação muito expressiva enquanto movimento de mulheres camponesas, né? Além da participação no lançamento, né, durante o fórum, a participação na construção dessa campanha, né, enquanto Via Campesina também. Nós também, enquanto movimento, né, participamos de diversos espaços, debates e diálogos na formulação de programas e políticas importantes, que a Aninha também mencionou, né, no diálogo passado, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, tivemos, enquanto movimento, sempre participando e pautando a partir do olhar das mulheres camponesas, né, a importância desses programas, dessas políticas públicas. Dando mais um passinho na história, né, em 2007, enquanto movimento de mulheres camponesas, né, que daí já éramos, a gente sabe da nossa história, né, que em 2004 consolidamos o MMC, nós fizemos uma ação de proposição de modelo, né? A gente não pode nem dizer de modelo alternativo, mas a gente propôs o modelo, né, de desenvolvimento, um modelo que dialoga com a vida, com a produção, com a diversificação, com o bem viver, que foi a campanha nacional pela produção de alimentos saudáveis. E a campanha que teve como objetivo dar visibilidade ao potencial produtivo das mulheres camponesas e também continuar buscando e pautando políticas públicas para viabilizar a produção de alimentos saudáveis e diversificados, né, feito pelas mulheres camponesas, porque a gente já percebia, né, ao longo dos anos, a invisibilidade da produção feita pelas mulheres camponesas, né? Então, a campanha tinha muito esse objetivo. E nesse sentido, é importante também a gente dar uma olhadinha no que os outros disseram, né, do que os outros escreveram sobre nós, porque muitas vezes a gente olha para o que a gente produziu, né, sobre de produções de materiais feitos por nós mesmos, sobre o que nós viemos construindo ao longo da história, ou seja, nós temos materiais produzidos sobre a campanha nacional pela produção de alimentos saudáveis, mas a Ana Cláudia me enviou, porque ela estava fazendo as buscas para a aula passada, né, preparando o material, e ela me enviou um material aqui que agora eu vou ficar devendo a fonte, mas eu vou ler o trechinho que fala da campanha que o MMC lançou em 2007.
Em 2007, o Movimento de Mulheres Camponesas lança a Campanha Nacional pela Produção de Alimentos Saudáveis, com o objetivo de avançar na luta pela soberania alimentar, contribuindo no combate à fome e à miséria, tornando visível o grande potencial de produção de alimentos que a agricultura camponesa possui, evidenciando o papel das mulheres nesse processo e sensibilizando a sociedade para a situação de degradação da natureza, como também as possibilidades de retomar o cuidado com a vida. Esse é o objetivo, então, da nossa campanha, que foi trazido nesse recorte, e o que se fala sobre nós, né? As mulheres propuseram um projeto de agricultura camponesa fundamentado nos princípios da agroecologia que garanta a soberania nacional, a soberania alimentar, como direito e que permite ao povo produzir e comer seus próprios alimentos, respeitando as diferentes culturas e o ambiente e promovendo a vida. Então, é isso também, né? Que isso também nos fortalece a continuar na luta em defesa da soberania alimentar, na luta, na construção da agroecologia, porque, embora muito invisibilizada a luta das mulheres, também tem quem compreende, quem percebe a importância que o movimento tem nesse debate. Muitas organizações dizem que, em eventos, em atividades que a gente participa, né, de que quem pode falar com propriedade sobre a agroecologia é o Movimento de Mulheres Camponesas, porque tem essa prática desde a sua origem. Então, eu achei importante trazer esse pequeno recorte, esse pequeno fragmento. A partir da campanha pela produção de alimentos saudáveis, nós potencializamos, né, porque estava dentro dos objetivos da campanha também, nós potencializamos e buscamos recursos, políticas públicas, para a construção de cisternas em diferentes regiões do país, para a construção de hortos medicinais, de hortas. Contribuímos na organização e implementação de feiras livres e feiras agroecológicas também, na orientação e na organização das mulheres para acessar programas como o PAA, o PNAE, né? Mas principalmente o PAA teve um papel muito importante no que diz respeito à renda para as mulheres, né, que possibilitou a gente ter acesso à renda, porque nós tínhamos, às vezes, o hortelã em casa se perdendo, o cheiro verde, alimentos nativos, frutas nativas, e que era possível ser comercializado nesse programa. Então, ele foi de fundamental importância para geração de renda para as mulheres camponesas. Eu sei que aqui tem muitas companheiras que acessaram esse programa, né, e que sabem como foi fundamental e estratégico e fundamental para a autonomia econômica das mulheres. Então, também, né, a Ana falava da Política Nacional de Produção Orgânica, a PNAPO, e do Plano Nacional a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é o PNAPO, a política, né, PNAPO, e do Plano Nacional de Produção de Agroecologia e Produção Orgânica, também o PLANAPO. Nós, enquanto movimento, sempre tivemos a participação nessa construção, nesses espaços de debate, de enfrentamentos, né, muitos enfrentamentos nessas construções, que a gente sabe que são espaços muito desafiadores, considerando, né, que a gente vive numa sociedade capitalista, patriarcal e racista. Então, são espaços de muitos conflitos, de muitas contradições, mas que a gente sempre teve muito firme a nossa compreensão, né, e pautando a agroecologia como modo de vida e a importância do protagonismo. Eu pessoalmente, eu não gosto da expressão papel da mulher, né? Porque papel parece algo tão frágil que a gente rasga, né? Mas o protagonismo das mulheres na agroecologia, na construção da agroecologia. Então, no movimento de mulheres camponesas, a agroecologia se concretiza, né? Ela se materializa, então ela como prática, né, na produção e preservação das sementes crioulas,
na preservação da agrobiodiversidade nas unidades de produção camponesa, no cultivo e no uso das plantas medicinais, na perspectiva da promoção da saúde integral, né? Não, a gente compreende, né, com aquela frase, né, que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento, que a importância que tem da alimentação saudável e do uso das plantas medicinais na promoção da saúde, na promoção da vida, né, e da saúde integral. Também nos conhecimentos tradicionais das mulheres camponesas, a importância, né, que tem os conhecimentos tradicionais das mulheres camponesas, que dialogam com o conhecimento científico, porque quando a gente percebe, né, nas nossas práticas agroecológicas, a transformação, por mínima que seja, o processamento de alimentos feitos nas unidades de produção, a transformação desses produtos, tem muita ciência, né, nesse trabalho, nesse conhecimento. Esse conhecimento também tem ciência. Por exemplo, quando uma camponesa prepara uma conserva, uma compota, que é aquela conserva doce, né, que a gente chama aqui de compota, quando prepara um biofertilizante, quando prepara tantos e tantos produtos, né, para uso na sua unidade de produção, olha quanto conhecimento tem nas mãos, nas práticas das mulheres camponesas, então, e que são fundamentais para a agroecologia, né, a valorização desses conhecimentos. Também, na mudança das relações entre as pessoas e com a natureza, né, não há como construirmos a agroecologia num ambiente com violência, né, um ambiente com opressão, com discriminação, esse terreno não é próprio para a agroecologia. Então, nós, no movimento, nós construímos o terreno da agroecologia a partir da mudança das relações entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Então, é nesse terreno fértil que a gente vai firmando as raízes da agroecologia enquanto movimento. Também se concretiza nos quintais produtivos, a gente sabe, a partir das práticas das camponesas nos quintais, o quanto de vida, de diversidade de vida nós temos nos quintais das camponesas. Esses espaços são berçários da vida, né? São sementeiras da vida, são espaços, são lugares onde se prova que sim, que é possível produzir e preservar, é possível produzir alimentos saudáveis, com muita qualidade, aliando a produção e a preservação. Um outro espaço que o movimento mostra de forma concreta a sua prática agroecológica, né? São as feiras agroecológicas, também na venda direta aos consumidores, porque muitas camponesas que não trabalham em feiras, né, mas têm uma relação direta com os consumidores e consumidoras, que às vezes vão até na unidade de produção buscar os alimentos, comprar os alimentos saudáveis, né? Então, nessa relação também, a importância e a materialização da agroecologia na vida das camponesas. Um outro espaço, um outro terreno de muita luta para o movimento é o espaço, é a luta por políticas públicas que garantam as condições necessárias para cumprirmos com a missão, né, do movimento, com a missão do campesinato também, que é produzir alimentos saudáveis, né? Então, para nós, enquanto movimento de mulheres camponesas, é de fundamental importância estreitarmos a aliança entre campo e cidade, tendo como foco a produção de alimentos saudáveis, né? A gente percebe nesse período da pandemia como foi de fundamental importância as ações de solidariedade que os movimentos sociais do campo fizeram, que nós fizemos enquanto movimentos sociais, para minimizar os efeitos da fome, né? Diminuir os efeitos da fome nas periferias. Então, e o movimento de mulheres camponesas foi fundamental nesse processo também, porque além
de alimentos, a gente fez a doação de plantas medicinais, de homeopatias, né? De produtos de higiene, limpeza, né? Para o cuidado também com essa questão da Covid, né? Então, e a gente percebeu que é fundamental estreitar essa aliança entre campo e cidade tendo como foco a produção de alimentos saudáveis, não só a produção, mas a produção e o consumo de alimentos saudáveis. Daí também a importância de fazermos o diálogo sobre para quem estamos produzindo, né, os alimentos que comercializamos, a importância dessa relação com as trabalhadoras e trabalhadores das periferias, né? E para a gente fortalecer essa construção da agroecologia, como a Ana dizia, né, da árvore da agroecologia, a prática da agroecologia é de fundamental importância, porque é ali que estão as raízes da árvore da agroecologia no movimento, a gente precisa também fortalecer a organização das mulheres no movimento de mulheres camponesas, né? E as mulheres das demais organizações também, né, das trabalhadoras e trabalhadores no campo, nas periferias, porque sem uma organização que possibilite as mulheres compreender a realidade que nós vivemos, né, e de forma organizada ir construindo possibilidades de transformar essa realidade, a gente não consegue avançar na agroecologia. Então, a organização das mulheres é vital, é fundamental, é vital, porque sem organização, se não for de forma organizada, nós não avançamos como a gente gostaria na agroecologia, né? Um outro elemento, uma outra dimensão muito importante na materialização da agroecologia e na construção da agroecologia, né, é a partilha, a troca e o diálogo de saberes e, como eu dizia, a valorização dos conhecimentos tradicionais das mulheres camponesas. É de fundamental importância nós fazermos essa troca de saberes, esse diálogo de saberes, essas partilhas de conhecimentos, de saberes, né? Então, lembrando as palavras que a Ana trazia, aquelas 3 palavras, né? A prática, a ciência e o movimento, então, que a agroecologia tem essas 3 palavrinhas, né? Essas dimensões, entre muitas outras, mas essas são de fundamental importância, porque nós também temos a compreensão, enquanto movimento de mulheres camponesas, da importância da formação, do acesso ao conhecimento científico feito por nós, né? Porque quando nós estamos lá, quando nós estamos amassando o barro, pisando na terra, né? E sentindo os espinhos que tem, as pedrinhas que tem no nosso sapato, a gente sabe o que precisa buscar, o que precisa compreender, e que a gente precisa ocupar o espaço também, né, do conhecimento científico e buscar respostas para as nossas inquietações. E nesse sentido, uma inquietação muito grande que eu sempre tive, desde que nós lançamos a campanha nacional pela produção de alimentos saudáveis, no MMC, em 2007, era sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres na produção. E como que a gente poderia tornar visível, como que a gente poderia dar visibilidade a essa produção de uma forma que a gente comprovasse cientificamente que essa produção gera renda, que essa produção não é só de subsistência, que ela promove a autonomia e renda das mulheres. Nesse sentido, eu fiz, como a pesquisa no mestrado, eu busquei trazer, então, né, essa comprovação científica sobre a importância do trabalho das mulheres na produção de alimentos saudáveis e diversificados para a manutenção das famílias no campo. Eu enviei uma foto e eu peço para a Edicleide colocar aí para nós, por gentileza, muito baseado também na nossa experiência com as cadernetas agroecológicas, que a gente trabalhou, né, naquele projeto com CTA, Zona da Mata, né? A partir da experiência das cadernetas agroecológicas,
eu elaborei esse gráfico que mostra o que uma camponesa, né? A pesquisa foi feita com 3 camponesas aqui da região oeste, 2 de assentamentos da reforma agrária e uma de uma ocupação urbana. E esse gráfico, então, traz o que ela produziu para consumo, para doação, para troca e para venda. E a partir dos dados colhidos lá na pesquisa de campo, eu fui buscar no mercado para fazer a comparação com os preços de mercado. Então, o que está de verde ali, né? O que está de azul é o que essa camponesa, de nome Hortênsia, porque é o nome de uma flor, né? Elas não estão identificadas com o nome delas, né? Mas é uma flor. Então, o que Hortênsia produziu para o consumo, se ela fosse de acordo com os valores que ela estipulou, né? Não o valor de mercado, mas o valor que ela estipulou que ela venderia para os consumidores, ela produziu para o consumo, no mês de novembro de 2018, R$ 597 que ela produziu e consumiu, ela e a família, né? O que ela doou, porque é muito interessante, porque recebe visita, né? E é uma cultura, uma prática nossa, das camponesas, né? De quando a gente recebe uma visita, sempre a visita sai com alguma coisa na mão, né? Ou um fruto, uma salada, uma verdura, uma mudinha, enfim, sementes, né? Então, é muito das nossas práticas essa questão da doação também, das trocas. Eu pude perceber que esse hábito da troca diminuiu bastante aqui nessa pesquisa, sim, a gente pode perceber isso, mas de doação, então, ela doou R$ 237. Então, aqui a troca não aparece nesse mês, tem alguns meses que aparece, outros não. E o que ela vendeu de produção da horta, do quintal produtivo, e considerando que os alimentos são sazonais, né? O que produzia naquele período, ela vendeu, essa é de uma área de ocupação urbana, vendeu R$ 2.813 no mês de novembro de 2008. Então, é um valor muito significativo, né? Tanto a produção para o consumo, quanto para a comercialização, né? Para venda. E no outro lado ali, que tem esse outro gráfico, onde tem o que ela produziu para o consumo, a média, ali onde está a média, é porque a gente buscou em 3 mercados, se fosse comprar esses alimentos agroecológicos, o quanto a família teria que gastar para comprar os mesmos 597, se fosse comprar nos grupos de venda do WhatsApp ou nas gôndolas, né? Nas gôndolas dos mercados, lá onde está identificado como orgânico, e que o valor é bem mais alto, né? Então, o valor que os trabalhadores e trabalhadoras não conseguem pagar por esses alimentos, a família teria que gastar R$ 357,61. Que família camponesa, que família, né, do campesinato tem R$ 3.357 para comprar alimentos agroecológicos, né? A diferença, nesse caso, é para mostrar o que está invisibilizado, o que não é contabilizado, que é o trabalho das mulheres, né? Então, essa diferença aqui, que é esse gráfico verdinho, é para mostrar que isso aqui não entra no PIB, isso aqui não entra na conta das famílias, né? Isso aqui não está visibilizado em lugar nenhum. Ou seja, Hortênsia produziu e, se ela fosse vender, ela venderia por R$ 597. Mas para comprar os mesmos produtos com a mesma qualidade no mercado convencional, ela e a família precisariam de R$ 357,61 para ter o mesmo alimento, né, na mesa. Então, por isso, volto a dizer, a importância da gente colocar em números assim, né? Isso custa tanto, se fosse comprar no mercado, quanto a gente precisaria pagar por isso. Então, a importância
da gente mostrar que R$ 2.760,61 é a economia invisível gerada pelas mulheres camponesas, né? Por essa camponesa, descendente de um quilombo, do quilombo Apepu, e que mora aqui numa ocupação urbana há mais de 30 anos em Foz do Iguaçu. Então, a gente precisa buscar também acessar o conhecimento científico para ter nas nossas mãos calejadas, a gente ter esses instrumentos que possibilitem a gente comprovar se o que é válido por aí é só o que é comprovado cientificamente, bora lá. Vamos nós, camponesas, organizados no Movimento de Mulheres Camponesas, comprovar cientificamente que sim, que o trabalho das mulheres gera renda, gera autonomia econômica e é fundamental para a permanência das famílias no campo. Sem esse trabalho, não há como permanecer no campo, produzindo e preservando a agrobiodiversidade. Nesse sentido, esses dados mostram, né? Esses dados mostram que sim, que nós geramos renda, que nós geramos e que o nosso trabalho enquanto mulheres camponesas é de fundamental importância, tanto para a agroecologia quanto para a permanência das mulheres no campo. E para enfrentar, inclusive, esse projeto de morte imposto ao campo, para enfrentar a destruição dos programas e políticas públicas, né, por esse governo genocida, a gente precisa buscar cada vez mais nos instrumentalizarmos, né, de ferramentas que comprovem que a nossa produção, que a nossa prática é de fundamental importância para as famílias no campo e para a construção do projeto de agricultura camponesa, para o campesinato como um todo. E para a gente também continuar gritando cada vez mais alto e mais forte que sem feminismo não há agroecologia. Então, a importância da construção do feminismo camponês popular para o fortalecimento da agroecologia, né? Porque se tem qualquer tipo de violência, opressão, discriminação, não é agroecologia. Se tem apagamento, invisibilidade das mulheres camponesas, não é agroecologia. Então, companheiras, é isso, dizer que nós temos vozes e que nós temos muito a dizer e nós vamos continuar dizendo mais sobre a agroecologia no próximo diálogo, onde nós abordaremos os desafios atuais para avançar na agroecologia e a campanha Sementes de Resistência e os elementos mais da conjuntura atual, né? Todas as lutas travadas aí no último período, mas essas são cenas para o próximo capítulo sobre a agroecologia. Muito obrigada, companheiras. Parabéns, Sandra, Muito pela fala. bom, Sandra. A gente quer agradecer muito, dizer gratidão por tua devoção, né? Porque você trouxe uma contribuição super importante, porque você, nesse momento, também trouxe a nossa história, você trouxe a nossa memória, você trouxe a nossa luta aqui, como caminhada, inclusive, né, do movimento. E é uma trajetória linda, mas ela é uma trajetória de luta, é uma trajetória de muito sofrimento, mas também de muitas conquistas, né? E a nossa caminhada de MMC na agroecologia, ela, na verdade, foi agora de novo recolocada como vital na nossa vida de camponesas e também do movimento. Então, muito obrigada, a gente agradece muito. Vamos dar sequência. A Arlene, então, vai começar a introduzir a apresentação das experiências dos estados. Arlene, com você. Muito bem. Companheiras do Paraná, com a sua apresentação, por favor. Licença para chegar. Nós, camponesas do Paraná, da nossa agroecologia, vamos falar dessa cultura bonita de comida cultivar. Outros estados falaram, outros vão se apresentar, e desde já a gente agradece a união que temos para a vida samear. Nos estudos somos aprendendo o nome da agroecologia, mas que desde sempre nossas famílias já faziam.
misturando as variedades, trocando as diversidades, colhendo da terra comida de verdade. Mas a agroecologia surge da necessidade de lutar contra o agronegócio e segurar o êxodo do campo para a cidade. E isso a gente tem feito nos quintais, nas roças, nas escolas e também na universidade. Aqui pelo Paraná, temos companheiras da lida do campo, plantando comida. Também nas escolas, resistindo com a agroecologia de forma aguerrida. Tem gente na faculdade, colocando conhecimento no papel com a nossa realidade. Tem gente na poesia, fazendo da palavra semente de agroecologia. Nossas caminhadas são diversas, como a vida no caso é, como nossos quintais e sonhos, e tudo o que a gente quer. Agradecidas companheiras do Paraná. Carminha. Então, viajamos ali pertinho, né, do Paraná, agora para Santa Catarina. E daí eu queria apresentar para vocês o nosso horto, que tem cerca de 85 plantas medicinais catalogadas. Aqui temos o nosso milho, que fica perto, e vários tipos de chá, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, ali para trás a gente tem as plantas maiores e aqui a gente trouxe umas plantas menores, as plantas medicinais. Ali tem a nossa plantação de arroz, que esse ano está bem atrasado e está sofrendo por causa da estiagem. É o arroz da variedade Kinzel. Aqui a gente fez um cantinho para receber as pessoas quando podíamos receber, ainda antes da pandemia, recebíamos o pessoal aqui nesse galpão velho que a gente arrumou. Aqui a gente fez um relógio do corpo humano para as principais doenças do dia a dia que a gente precisa cuidar. Em sequência, aqui tem uma plantação de banana. Aqui para baixo do galpão tem um pomar que a gente está fazendo também. E é mais ou menos esse é o nosso quintal produtivo. E daí é uma horta que fica em forma redonda, no centro tem o galinheiro. E desse galinheiro a gente tira os nossos ovos, a carne, que é muito pouco na verdade. Nesse galinheiro mora os gansos, os marrecos, as galinhas da Angola, as galinhas e um galo na verdade. E aqui tem um espaçamento que elas vão passear, que elas podem estar encercado, mas elas podem sair. Aqui então a gente preparou um cantinho com algumas coisas daquilo que a gente produz. Agroecologia, modo de vida, projeto de sociedade. Planeta Terra, nossa casa comum. A vida em primeiro lugar. Cuidar dela, cuidar da terra, papel de cada uma, de cada um. Agroecologia é um modo de viver. E como Olga Benário dizia, o bom, o belo e o justo acontecer. As relações de igualdade e justiça, batalhar e defender. Das sementes às plantas medicinais, produzindo conhecimento e ciência desde os nossos quintais. Sempre estudando, organizando, com os pés fincados na realidade, mas com uma proposta global. Para o movimento de mulheres camponesas, a agroecologia tem um grande poder. Se organizarmos o povo, construindo um mundo novo, rompendo toda forma de opressão e exploração, promovendo o bem viver. É por isso que afirmamos que só vamos avançar com a participação das mulheres organizadas num grande movimento forte, feminista, camponês e popular. E desta forma juntando o valor do trabalho, conhecimento, ciência, porque tudo é necessário. A sociedade e o Estado reconhecerão a agroecologia um projeto humanitário. Como o verde que brota intensamente em solo duro, a mulher é
conhece a enxada, a foice e a semente, escreve sua história neste nobre continente. Mulher agricultora, heroína da terra, herói sem medalha que luta sem guerra. Queremos manter a ordem e o progresso, mas também queremos mais justiça nesta terra. Mas também queremos mais justiça nesta terra. Uma salva de palmas para Santa Catarina. Eu gostaria de chamar agora para a apresentação Rio Grande do Sul. Moro aqui em Salvador das Missões, né? E faço parte da coordenação regional Missões do Movimento de Mulheres Camponesas. Estou aqui para responder um pouquinho, falar com a Lisiane, principalmente, que está editando o nosso projeto, sobre os encontros da agrobiodiversidade que nós iniciamos aqui na nossa região, na região das Missões, né? Iniciando o primeiro encontro foi na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Cerro Largo. Naquele dia a gente já ficou surpresa com a quantidade de pessoas que vieram participar desse encontro. Tanto que o espaço tinha sido pequeno demais, né? Tanto para as pessoas como para a quantidade de sementes e produtos que vieram para aquele encontro. Depois disso, né, esse primeiro encontro, nós ficamos assim entusiasmadas, animadas, né, e com a certeza de que nós continuaríamos com esses encontros de resgate, principalmente das nossas sementes crioulas, sementes ancestrais, outras chamam de sementes limpas, né, e cada vez mais mobilizando, principalmente mulheres, né, que muitas ainda guardavam sementes em casa de forma tradicional, né, para fazer o seu plantio, e isso foi se tornando assim cada vez mais presente nos nossos encontros aqui com as mulheres, né? A gente já nem precisava mais falar, nós temos encontro, elas vinham com sementes, mudas e plantas para fazerem a troca ou simplesmente partilhar com os outros que estavam no encontro, né? E assim foram vários encontros, né?
foi em Cerro Largo, depois foi em Santo Antônio, também no município de Cerro Largo, foi feito em Pirapó, aqui em Salvador das Missões, São Pedro do Butiá, e o último que nós estávamos organizando era em Santo Antônio das Missões, não acabou acontecendo por conta da pandemia. Obrigada, então, Rio Grande do Sul. E agora a gente vai viajar um pouquinho mais longe. Vamos lá para a Bahia. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Já teve um encontro nacional com esse tema. Sem feminismo não há agroecologia. Porque eles falam assim, porque primeiro, a gente sabe que quem descobriu o cultivo, quem aprendeu desde o começo da humanidade foram as mulheres, né? Que no começo da humanidade, né, os homens mais caçavam, as mulheres também caçavam, e as mulheres coletavam a semente para dar comida, né, os frutos. A maçã da semente. E aí, à medida que a mulher ia lá no mato e pegava uma semente, e essa semente servia de comida, né, aí pensou que nessa semente caiu num canto. A mulher, que não é nada burra e é curiosa, o negócio descobriu que onde a semente dela caiu, nasceu. Olha a agricultura. Porque a agricultura é o cultivo. Né? Porque, por exemplo, a semente que nasce na natureza não é agricultura, ela é um bem natural. Agora, à medida que você pegou e plantou, ela é agricultura. Então, quem descobriu a agricultura? A mulher. A mulher. Sem medo de ser mulher, pisando firme, sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Marilene presente. E Bolsonaro. Bora! Fora, Bolsonaro! Liberdade para as mulheres e capim para Bolsonaro! Sou Guiomar, do MMC Bahia, do município de Tabocas do Brejo Velho, 850 quilômetros de Salvador. E a minha luta aqui no meu quintal, eu já colhi esse feijão esse ano, né? Esse que é o chamado de feijão tropeiro. E essa luta é de onde a gente tira o sustento. Quem não tem um quintal produtivo, quem não tem uma produção assim, passa muitas dificuldades. Então, esse é meu trabalho, essa é uma das produções que a gente tem. Produzir no quintal, ali o milho, de tudo a gente planta um pouco. Feijão, o andu, a abóbora, a mandioca, as hortas, tudo a gente faz no quintal. Esse pedaço aqui produz, que sustenta muito bem uma família, 2 pessoas, ou ajuda, né, no sustento da família. E esse é a nossa produção, nosso trabalho. O movimento de mulheres. Mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Na Aliança Operária Camponesa, participando sem medo de ser mulher. Pois se a vitória vai ser nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando. E nessa luta, para que todas as mulheres possam ter o seu quintal produtivo, essa formação, esse trabalho que sempre foi, que deu e dá o sustento na vida das mulheres. Nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, que estamos todo dia na luta
em busca, né, da sobrevivência, em busca dos direitos. Estamos aqui colhendo, né, já o feijão, colhendo a nossa plantação. Queremos dizer que dia 4 de dezembro é o dia de luta, é dia de irmos para a rua dizer basta Bolsonaro, chega, não queremos mais você, fora Bolsonaro, fora. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Tenho enxada e título de eleitor para votar em seu fulano educado, que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra para fazer o seu roçado. Mato Grosso do Sul, simbora! Moro no município de Iviema, Mato Grosso do Sul. Sou uma camponesa, né, trabalho na minha propriedade, junto com mais 3 irmãs e minha mãe. A Constituição se apresentava, a ditadura e a... Então nós somos uma família, 5 mulheres que trabalham na propriedade. E assim, a minha história com o movimento de mulheres, assim, eu tive os primeiros contatos, foi com a irmã Olga, quando ela começou a articular o movimento lá no município. Então reunia as mulheres nos grupos, nas glebas. E aí o primeiro trabalho se iniciou assim com reuniões falando sobre medicina alternativa, sobre os direitos da mulher. E eu acho que o trabalho bem importante que o movimento fez no município e que despertou muitas mulheres foi a questão da documentação. Porque na época, foi na década de 90 que nós começamos esse trabalho lá, então muitas mulheres trabalhadoras rurais não tinham sua documentação, tipo assim, o CPF, por exemplo. Muitas mulheres dependiam do CPF do marido. E quando a gente começou a trabalhar que era importante que a mulher também tivesse sua documentação própria, RG, CPF, foi que as mulheres se atentaram para isso. E dentro dessa questão da documentação, também trabalhando a previdência social, né, da mulher como segurada especial, a inserção da mulher na nota produtora. A partir do trabalho que foi feito em Iviema, muitas mulheres se inseriram na questão da nota produtora e conquistaram esse direito da Seguridade Especial. Então isso foi um grande avanço. Então em Iviema nós conseguimos no início fazer 2 encontrões de mulheres no 8 de março. A gente reuniu em 96, no primeiro encontro, mais de 400 mulheres, né, no encontro estadual. Então veio ônibus de vários municípios do estado. E teve um outro encontro também, foi em 98, em Iviema, que a gente reuniu também esse número de mulheres. E outro encontro que aconteceu foi em Glória de Dourados. Então foi um trabalho importante que aconteceu na década de 90 e por conta de toda essa movimentação em torno dos direitos da mulher, né? Saúde, previdência social, salário maternidade. Então, vida sobre a mesa, mostram no rosto o suor da dura. E o que o movimento contribuiu para a minha vida? Eu acho assim, que o movimento, essa luta das mulheres veio me dar mais autoestima enquanto mulher nessa questão de gênero, que mulher, né, também tem capacidade de assumir suas responsabilidades, principalmente enquanto mulher rural, de ter a sua própria renda, de ter sua própria autonomia e ser mulher no campo, né? Isso é o mais importante. E hoje... Carolinas e Terezas. E hoje, assim,
Eu me autoafirmei, né, enquanto mulher e amo e gosto de ser mulher do campo, camponesa, e adotei assim um dos princípios também do movimento, essa produção sustentável, essa produção agroecológica. Sem desistir, seguem. E em primeiro lugar é a vida, né? Defendendo a vida. E nossa alimentação, nós buscamos produzir ela toda de forma agroecológica. Essas nossas heroínas, poder plantar. Tanto que a gente tem a horta familiar e também a gente hoje conquistamos políticas públicas. Então nós estamos fornecendo alimentação para a alimentação escolar e é toda produzida dessa forma agroecológica. E para a gente é significante a gente saber que crianças estão consumindo esse alimento sem correr um risco de saúde. Temos a terra, conquistamos a nossa primeira terra por uma política que é uma política do crédito fundiário, que não é a política ideal dos movimentos sociais, mas que para nós no momento foi oportuna. E hoje nós, 3 irmãs, conseguimos administrar o nosso lote. Então a gente conquistou essa terra e hoje nós estamos cuidando dela. E participei de vários cursos, né, pelo movimento, em Dourados, né, no projeto de ATER, fiz curso de homeopatia, de agroecologia, e tudo isso vem contribuir para a minha vida lá na minha terra, né, no lote. Conquistas garantidas para os grandes e as camponesas outra vez postas. Eu, Rosângela, gostaria de deixar aqui a minha mensagem a todas as mulheres camponesas do Brasil, que a nossa luta é por dignidade, por saúde, por educação, em defesa das mulheres camponesas há muitos anos, e pelo direito de produzir alimentos livres de contaminação de agrotóxicos. A todas vocês, a luta continua. O movimento das mulheres camponesas. Obrigada. E fez surgir com a liberdade por bandeira o movimento das mulheres camponesas. Obrigada, Mato Grosso. E aí a gente vai rumo ao Maranhão. Aqui tem plantas ornamentais, plantas medicinais, está tudo muito misturado. Porque agora no inverno deu uma praga de formiga e acabou com as plantas quase todas. Então depois eu vou dar uma organizadinha. Aqui tem de tudo um pouco. Isso aqui é um pé de anador. Pé de goiaba. E aqui taxa de banana. Aqui de 5 que deu, eu estou conseguindo tirar 2. Tirei um tem 15 dias. Estou tirando esse outro. Isso aqui é no meu quintal. Quintal, né? Nossa, aqui é só Peraí. Porque eu já sei como é que é. Aqui é até nosso, o povo vai ser que leva. Então, já é porque Dá demais? Dá. Pronto. Frutos da terra, completamente orgânico, 100% orgânico. Dentro do quintal. E dentro do quintal.
E para cá tem mais planta medicinal. Eu considero isso aqui uma área agroecológica, porque tem de tudo um pouco, tudo misturado. Aqui é planta medicinal. Pariri. Tem pé de manga, pé de caju, pé de boldo, batatas. Então tem de tudo um pouco. Um pé de bucha, que já está florando, já tem buchinhas bebês. E é isso aqui meu espaço, um pé de mamão. Eu não tenho tirado mamão, eu tenho deixado para os passarinhos comer. Eles fazem uma festa aí de manhãzinha cedo, comem os mamão e depois vão embora, depois voltam de novo. Isso aqui tem muita alfavaca, né, do manjericão grande, da família do manjericão. Isso aqui é melacilina, também planta medicinal. É o que mais tem aqui no meu quintal, planta medicinal. Tem pé de banana. Tudo que eu produzo de orgânico eu ponho aqui nas bananeiras. Aí um dia, de vez em quando, eu venho, dou uma arrumada, jogo pra ali. É o adubo que eu uso. Nós aqui do Maranhão, o MMC do Maranhão, a nossa experiência de agroecologia, nós temos 3 grupos. 2 na área rural e 1 aqui na cidade. Aqui na área rural elas têm a sua produção contínua do dia a dia junto à agricultura familiar, né? Onde elas plantam de tudo, o milho, o arroz e a questão do babaçu. Todas essas 2 áreas, 2 grupos de área rural é muito presente a questão do babaçu. E nós aqui na cidade, nós só produz no seu quintal e orienta e incentiva que outras companheiras também façam também o plantio de hortaliças, de frutíferas, plantas medicinais e flores, né? Inclusive, no período da pandemia, foi as ervas medicinal, o boldo, essas coisas que ajudou e curou muita gente. E a campanha nacional de semente de resistência, nós também estamos trabalhando desde o nosso lançamento que a gente fez antes da pandemia. E até hoje a gente está coletando sementes de tomate, quiabo, abóbora e distribuindo, trocando com outras companheiras. O meu nome é Expedita, eu moro aqui na comunidade Água Preta, município de Amarante do Maranhão. As nossas comunidades, logo que foi criado o movimento das mulheres camponesas, nossas comunidades fizeram parte, acho que foi quase das primeiras, e foi assim um tempo muito rico para nós. O que nós aprendemos? O que é que o movimento das mulheres camponesas veio trazer para nós? Primeiro, a nossa autoestima das mulheres, saber que nós tinha valor e tinha direitos e correr atrás dos nossos direitos, sem ter medo de críticas, preconceito e outras coisas, porque a gente sabia onde estava pisando e sabia também que a gente estava correndo atrás do que é nosso, que são os nossos direitos. Então foi assim um tempo muito valioso. Aprendemos também assim a valorizar mais os nossos territórios, a Mãe Terra, com muito amor. E nós continuamos nessa linha. Hoje não estamos mais no movimento, por motivo que fomos afastados por causa da pandemia, e a gente foi se afastando, e não estamos, mas estamos em outro movimento que trabalha também na mesma linha. Mas isto foi o que o MMC nos deixou. A certeza de que nós mulheres temos valores e que devemos lutar. E a gente aprendeu muito mesmo com o MMC. Hoje nós continuamos trabalhando na defesa da natureza, contra os agrotóxicos e muitas outras coisas, né? Aprendemos também a preservar nossas sementes, trabalhar com horta orgânica, sem agrotóxicos, sem essas coisas, né? Então tudo isso foi deixado pelo MMC, nós só temos que agradecer. E nós continuamos trabalhando. Hoje nós trabalhamos com horta, com plantação de arroz, feijão, milho, fava, mandioca. E tudo isto, as terras que não dava mais, quando a gente
descobriu, quando a gente abriu os olhos, quando a gente foi conscientizado, hoje as terras dão de tudo. Então é muito importante. Eu vi uma salva de palmas para a apresentação de todos os estados. Foi muito linda a experiência de vocês. Então, eu vou passar a fala para a Sandra. Então, companheiras, acho que esse momento é agradecer, muita gratidão por tantas partilhas, né? Acho que é isso, a agroecologia no movimento de mulheres camponesas, é essa diversidade de rostos, de sotaques, né? De quintais, de regiões, de sementes, de produção, de alimentos, é isso, né? Isso é a materialização da agroecologia nas nossas práticas cotidianas, é isso que vai fazer, é isso que vai fortalecendo o movimento de mulheres camponesas, né? E a importância nas falas da formação, né? Da formação sobre a agroecologia, da formação sobre a sociedade que vivemos, e essa formação a gente encontra no movimento de mulheres camponesas. Então, o nosso tripé, organização, lutas e formação, a gente sabe que as lutas formam também, né, que a organização forma, mas a importância da formação e de nós fortalecermos esse tripé enquanto movimento é fundamental para a gente seguir aí esperançando, resistindo e construindo a agroecologia, construindo o feminismo camponês popular e construindo os nossos diálogos pedagógicos que já se aproximam aí da reta final, né? E que a gente percebe a importância desses momentos, a importância também da gente partilhar nossos saberes, né, com as demais companheiras, e cada vídeo, cada foto, cada fala, cada poesia nos anima e nos fortalece nessa construção cotidiana enquanto movimento de mulheres camponesas. Muita gratidão a cada uma aqui presente, e sigamos firmes e fortes na resistência e fora Bolsonaro. Gratidões mútuas, Sandra. Então, eu acho que a gente se encontra no próximo dia 28 do mês de maio, no mesmo local, na mesma sala, com os mesmos rostinhos. Bom início de mês, bom final de mês. Estamos iniciando amanhã, mês de maio, 1º de maio, Dia das Trabalhadoras, dos Trabalhadores. Companheira, me ajuda, que eu não quero andar só. Eu só te ando bem, mas com você tudo melhor. Sem feminismo, não há agroecologia. Sem feminismo, não há agroecologia. Sem feminismo, não há agroecologia. Mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito